Como está escrito, não há justo, não há nenhum, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A propósito, ele quis dizer isso. Ele quer dizer que ninguém pratica o bem, nenhum sequer. Além dos redimidos por Cristo, não há quem já fez algo que fosse realmente bom. Nunca. Nunca. Porque tudo o que não provém de fé é pecado. Todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia diante de Deus. Ninguém faz o bem. E porque não entendemos a doutrina do pecado original, nós temos dificuldade com a doutrina da porta estreita e do caminho apertado. Por quê? Porque, na verdade, acreditamos no contrário. Acreditamos que a maioria das pessoas são boas. E por causa disso, acreditamos que a maioria das pessoas está a caminho do céu quando morrerem. Na verdade, acreditamos que somente algumas pessoas, que a porta que conduz ao inferno é estreita e que são poucos os que acertam com ela. A maioria das pessoas, mesmo as que vão à igreja regularmente, só está disposta a citar no máximo 6 ou 7 pessoas que elas acreditam que irão para o inferno. É desse jeito. E que eles compõem a parada de sucessos dos piores pecadores da história do mundo. Ninguém mais além dessas pessoas. A maioria das pessoas na igreja não admitirá que eles vão morrer e estarão separados de Deus durante a eternidade, porque acreditamos honestamente que a maioria das pessoas é inerentemente boa. Jesus disse exatamente o oposto. As pessoas são perversas e más, e são poucos os que acertam com a porta estreita. É difícil encontrar, não é fácil. É difícil se tornar um cristão e é difícil ser um cristão. Não é fácil. Nenhuma dessas coisas é fácil. E aqui está o porquê. Não há quem faça o bem. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o problema deles. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Eles acreditam que se eu entrar em um prédio e resgatar uma criança, eu sou bom. Não há temor de Deus que diga, independentemente do que eu faça na minha carne, eu não sou bom. Eu não consigo ser, e eu nunca fui bom perante o Deus Todo-Poderoso. Não, nós acreditamos que se você encontrar a carteira de um estranho e você a devolver para ele, que você é bom o suficiente para com Deus. Que se te derem um troco a mais e você devolvê-lo, você é bom o suficiente para com Deus. Não é o que a Bíblia ensina. Estamos arruinados desde o início até o último de nós e não há nenhum temor de Deus diante dos nossos olhos. E há uma míriade de motivações para fazer esse tipo de coisa que não tem absolutamente nada a ver com uma vida redimida. Absolutamente nada. Queremos ser boas pessoas, queremos ser bons cidadãos, queremos ser heróis, seja qual for o caso. Inúmeras razões para fazer aquelas coisas que nada tem a ver com o temor de Deus. Bem, aqui está o outro problema. No capítulo 5 de Romanos, a coisa piora, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a doutrina do pecado original. Adão, o nosso pai, pecou. E quando Adão, nosso pai, pecou, ele e toda a sua posteridade caíram com ele. Portanto, todos os homens nascem com o pecado original. Por isso, voltando ao início, não existe tal coisa. É uma impossibilidade teológica uma pessoa ter sido cristã por toda a vida. Por quê? Por causa da doutrina do pecado original. Você foi concebido em pecado. Você foi concebido separado de Deus. E caminho espaçoso é algo natural para você por causa da sua natureza pecaminosa. Em segundo lugar, por causa da rebelião ativa. Você não apenas tem uma natureza pecaminosa, mas você age de acordo com ela. Você age de acordo com ela. Ouça isso em Efésios 2.
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E somos por natureza filhos da ira, como o resto da humanidade. Essa é a natureza do homem, é por isso que é difícil se tornar um cristão, é por isso que é difícil ser cristão, é por isso que é difícil entrar pela porta estreita, é por isso que as pessoas mentem quando se levantam e dizem: se você repetiu essas palavras, parabéns, você faz parte da família de Deus. Isso é uma mentira. Você pode repetir essas palavras todos os dias pelo resto da sua vida, morrer e continuar separado de Deus. Existem duas portas, existem dois caminhos, existem duas multidões. E aqui está o problema. Parte dessa multidão no caminho é um grupo de pessoas que vai à igreja regularmente e usa uma linguagem bíblica um tanto familiar. A pele deles é coberta pela verdade, mas em torno na carne é a mentira. E há muitas pessoas dentro desse caminho espaçoso que não têm ideia de que é nesse caminho que elas também estão. Por quê? Alguém garantiu a eles um dia: você não está mais no caminho espaçoso. É tão fácil quanto 1, 2 e 3, é tão fácil como o ABC. E de repente, eles estão andando no caminho largo e de vez em quando eles enxergam um vislumbre daquele caminho estreito. E eles têm um vislumbre daquele caminho estreito e dizem: uau, parece que os outros estão em um caminho diferente do que estamos. Oh, não. Eles não estão. Não. Esse é apenas mais um tipo de caminho cristão diferente. Na verdade, eles são legalistas. Ou fanáticos. Eles estão levando isso muito a sério e indo longe demais. Continue aqui no caminho largo. Porque afinal, você acha que se realmente não estivéssemos fazendo o que é certo, haveria milhares de pessoas frequentando a nossa igreja e dezenas delas sendo salvas todas as semanas? Como podemos estar no caminho largo se as pessoas estão vindo até a frente pelo corredor com lágrimas escorrendo pelo rosto, fazendo a oração do pecador? Como podemos estar no caminho largo se é isso que tem acontecido? Como podemos estar errados se Deus está abençoando o nosso trabalho dessa maneira? Pessoal, a cena é tão comum. Infelizmente, é uma linguagem ampla e mundial. É uma linguagem do caminho largo. Por fim, há dois destinos que nos mostram que a vida cristã deve ser concluída com fidelidade. Faça um autoexame. Então, quando você se examinar, certifique-se de que você entrou pela porta estreita. Aquela que você entra através do arrependimento e da fé. Arrependimento porque você entende que é um pecador e um miserável, tanto na natureza quanto nas ações. E você merece o que um Deus santo e justo tem preparado para aqueles que pecam. Ou seja, a sua ira e punição eterna. Isso é arrependimento. O arrependimento é reconhecer isso. O arrependimento é autoaversão, como diz a confissão. O arrependimento é estar tão enojado de si mesmo que você não consegue se suportar e quer se afastar de si mesmo porque reconhece que tudo em você é imundo, miserável. E por isso, você não merece estar na presença de um Deus santo. Você se afasta disso e roga pelo único que pode transformar. Isso é arrependimento. Arrependimento e fé. Fé em quê? Fé no Jesus das Escrituras. Fé em Deus. Fé naquele que nasceu de uma virgem. Fé naquele que fez milagres. Fé naquele que morreu em uma cruz e ressuscitou no terceiro dia. Fé naquele que voltará para julgar os vivos e os mortos. Fé no único que é a resposta para a questão do pecado do qual você está arrependido. Fé apenas nele e em sua obra consumada. Não na obra dele mas somente na obra dele. Isso é fé. Isso é fé. Não apenas o nome, mas a paixão e a obra de Jesus Cristo. Coloque a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Clame por Ele para que Ele possa te salvar e te perdoar dos seus pecados. Entrai pela porta estreita. Caminhe pelo caminho apertado. Aquele com poucos companheiros. Então assim você irá encontrar uma única coisa. Você irá encontrar a vida.